Bênção demais. Bom, esse mês, como vocês já sabem, nós temos o hábito de, no mês de maio, trazer pastores, amigos, irmãos de caminhada, para que eles possam compartilhar conosco a palavra de Deus. No primeiro domingo esteve conosco o pastor Fabiano, no segundo esteve conosco o pastor Lucas, hoje está conosco o pastor Emerson. E, para nós finalizarmos o mês, no próximo domingo estará conosco o pastor Azaf, da Igreja Batista da Lagoinha. Então, tem sido um mês muito abençoado, Deus tem usado a vida desses irmãos para eles compartilharem conosco a palavra de Deus. Quero chamar à frente aqui o pastor Emerson. O pastor Emerson é um amigo de caminhada, um irmão, e um detalhe muito importante, o pastor Emerson é pastor da Igreja Presbiteriana Vila Primavera, ok? Que é igreja filha da Rocha Eterna. Olha só que bênção, a igreja se emancipou, não lembro exatamente há quanto tempo atrás, mas 2014 nós tivemos a emancipação da igreja e ela tem se tornado a cada dia mais uma igreja forte, abençoada, e é isso que nós almejamos para a nossa congregação Lírio dos Vales, que isso aconteça daqui a alguns anos, ok? Então, louvamos a Deus pela vida do pastorzão Emerson aqui. Se você pode, estende uma das suas mãos, vamos orar por ele. Pai, nós te louvamos pela vida do teu pastor, pedimos que o Senhor o use agora entre nós, com graça e com sabedoria, e que a tua palavra, que certamente já falou o coração dele, possa falar aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se em casa, hein? Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. É bom nós estarmos juntos para louvarmos ao Senhor, para agradecermos a Deus pelas dádivas, agradecermos a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, agradecermos a Deus pela sua infinita graça derramada em nossos corações. Um mês, como o reverendo Júnior mencionou, um mês em que reservamos para agradecermos a Deus pelas famílias, agradecermos a Deus pela família da fé, agradecermos a Deus por tudo o que tem nos dado. Pensando nesse tema da família, eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos ler o Salmo 127. Salmo 127. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, como é bom nós louvarmos o teu nome. Como é bom, ó Deus, nós estarmos aqui nesta manhã para meditarmos, ó Deus, na tua santa e bendita palavra. Palavra que tem falado aos nossos corações. É fato, ó Deus, em que muitas
em muitas ocasiões, ó Deus, o Senhor tem nos exortado, nos corrigido, mas também, ó Deus, nós percebemos e nós te louvamos por isso, que em outros momentos o Senhor tem nos dado, ó Deus, uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento, e nós te louvamos, ó Deus, porque temos a oportunidade, nessa manhã, mais uma vez, de lermos a tua palavra e meditarmos. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O Salmo 127 reporta a autoria a Salomão. É um dos salmos de peregrinação da nação de Israel. A nação de Israel, pelo menos 3 vezes ao ano, subia a Jerusalém para agradecer a Deus. E esses salmos, eles eram cantados nessa caminhada. Um salmo que fala aos nossos corações, um salmo que fala ao coração da família. Um salmo que fala sobre uma edificação, sobre a construção. Aqui, por muitos pensamos, né? A construção de nesse contexto do templo, ou de uma casa, ou de um local onde habita uma família. Onde nesse local é construído relacionamentos. Onde nesse local é construído uma sólida família. E nós percebemos que esse salmo traz aos nossos corações alguns ensinos. Ensinos que Deus, pela sua infinita misericórdia, concede para que nós possamos aprender com a palavra de Deus a caminharmos de forma segura. Uma das coisas que eu me reporto constantemente, uma das coisas que eu fico maravilhado nas Escrituras é quando percebemos que a palavra de Deus, ela não omite as falhas dos grandes personagens. Pelo contrário, é enfatizado para que nós possamos aprender, para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos viver agora, diante de tudo que a palavra do Senhor tem nos ensinado, a caminharmos de forma segura. E pensando na construção de uma família, pensando em algumas coisas que podemos aprender sobre esse salmo. O meu pai, por muito tempo, creio eu que por mais de 40 anos, somente aqui em Tatuí, ele exerceu a profissão de projetista arquitetônico. Aquele projetista das antigas, que usava as penas, que não havia os recursos hoje. E ele sempre contava a nós que a maioria dos seus clientes, felizes com a possibilidade da construção de uma casa, felizes com a possibilidade de construir uma casa, um abrigo para a família, se empolgavam e compartilhavam como seria essa casa. Compartilhavam a quantidade de cômodos, como seria o acabamento, como ficaria a fachada. E tantos outros detalhes que compõem a construção de uma casa. No entanto, ele mencionava que muitos se esqueciam e nem mencionavam a importância de uma fundação adequada. A parte mais importante da construção é a base, é o seu alicerce, sem o qual todo o restante estará comprometido. Assim, também na construção de uma família é fundamental termos uma base sólida. Que o maior investimento seja trazer Deus para o centro da família. Quando pensamos nessa construção, talvez tantas notícias que nós temos, até dentro da nossa própria cidade, do nosso bairro onde nós estamos, que algumas construções passam por situações difíceis devido à má construção. E pensando a respeito disso, mesmo que rapidamente, a pergunta que eu faço a nós, quando pensamos em uma construção, por que não deu certo? Quais os motivos que levaram a ruir a edificação?
quais são os motivos que levaram a essa construção a sucumbir. Pois bem, quando pensamos nisso, quando pensamos em uma construção, nós pensamos em um projeto. Quando pensamos em um projeto, pensamos em um arquiteto ou pensamos também em um engenheiro. E aí nós temos os projetos estrutural, nós temos os projetos da parte elétrica e nós temos o projeto também da parte hidráulica. Mas nós sabemos que dependendo das construções, há necessário a sondagem de solo para certificar as suas condições, o que suporta as suas camadas. E uma vez determinado através da sondagem de solo, nós temos ali também a contratação de profissionais adequados para exercerem a execução da obra. Nós temos também que levar em consideração os recursos, até onde se pode ir, quais as etapas que serão feitas, o que vem primeiro, o que vem em segundo lugar. Também nós nos atentamos para o material que é adequado ou não. Então são fatores que são fundamentais na construção de uma casa. Não basta nós termos somente a fachada de uma casa, mas nós precisamos saber como será construída essa base. E nós sabemos que por esses fatores aqui mencionados, muitas das casas, elas não têm a estrutura adequada, porque não foi atentado para essas situações que envolvem toda a construção de uma casa. E quando o salmista diz aqui, depois nós vamos pensar um pouco também, quando o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, e nós pensamos na construção da nossa família, que é o desejo de todos nós, a construção de uma família sólida. E nós sabemos os percalços que envolvem isso. Eu sempre tenho falado aos irmãos que em todos os finais de ano, ou uma homenagem, ou um dia especial, nós gostamos de registrar esses momentos e, de fato, momentos importantes para a nossa vida. E ali nós tiramos aquelas fotos, bem vestidos, né, na maioria das vezes. Também em algumas situações, algumas pessoas trabalhando para registrar aqueles momentos. Mas é fato que por trás daquelas fotos, daquelas imagens, há uma história, há uma construção, há uma família, há momentos bons e momentos difíceis, ruins. Mas o fato é como essa família ela é construída. Algumas coisas que podem levar uma família, né? Alguns fatores que precisamos atentar como pais, como esposos, esposas, avós. Algumas coisas que podem levar uma família a ruir. Fatores que podem levar uma família a sucumbir. E se nós temos aqui fatores mencionados sobre a necessidade da construção de uma casa, e quando não se atenta para tais fatores, essa casa está comprometida. Quando pensamos também na família, algumas coisas eu entendo que são fundamentais. Uma família ela pode ruir, em primeiro lugar, quando a falta de Deus no centro da família. A falta de Deus no centro da família. Podemos ter todas as outras coisas, e de fato são importantes. De fato devemos buscar, são necessárias. Mas uma das coisas que levam uma família a ruir em um determinado momento da sua caminhada é a falta de Deus no centro da sua casa, do seu lar. A busca que nós temos hoje insana pelo ter, a qualquer custo, até mesmo renunciar à família, não ter tempo para ela, não orar por ela e com ela, pode levar uma família a ruir.
a falta da construção de relacionamentos dentro do lar, a falta de um relacionamento, a falta de compartilhar momentos bons, momentos ruins, as grandes vitórias, mas também os pequenos detalhes que compõem a nossa jornada. Em muitos momentos hoje, nós temos ouvido que é fato que o tempo é pouco hoje, mas é fato que em alguns momentos nós temos essas oportunidades e nós, como pais, maridos, esposas, família, nós abrimos mão porque nós não queremos compartilhar essas coisas, esses momentos, a construção de um relacionamento em família. A falta pode levar uma família a ruir. Também não preparar os filhos para a dura realidade da vida, ou seja, em todas as áreas. O Salmo está falando sobre a construção de um lar, o Salmo está falando sobre a educação dos filhos, o Salmo está falando sobre a importância de nós nos reportarmos a Deus em primeiro lugar. Então, enquanto nós abrimos mão de trazermos os nossos filhos à igreja, de criá-los na base do que a palavra de Deus nos ensina, nos princípios e valores dados por Deus, quando os pais abrem mão desse princípio bíblico, desse princípio tão importante, é um caminho para levar a família também à ruína. Não evidenciar para eles que Deus precisa estar no centro da família e que as demais coisas virão como bênção do Eterno. Deus em primeiro lugar, Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa família, em nosso lar. E nós, como pais, nós não podemos abrir mão jamais disso. Uma vez um rapaz me procurou para termos uma conversa, e ele disse: pastor, preciso conversar e preciso abrir meu coração. Perto dos 50 anos. Ele disse: olha, durante todo esse tempo de caminhada, um tempo longo de caminhada, de trabalho, quase não tendo tempo para a família, quase zero, pastor. Vivia trabalhando fora. Mas uma das coisas que me marcou muito é que em muitos desses momentos eu pensei que seria capaz, ao longo do tempo, de conviver com todas as circunstâncias que envolvem essas escolhas. E ele, compartilhando a respeito disso, ele me disse: olha, todas as vezes que a família precisou de recursos, eu tinha. Eu tinha para ajudar os meus e os de fora. Eu tinha também, quando precisava suprir uma necessidade, eu supria. Eu tinha recursos para isso, eu trabalhei para isso. Mas ele falou: pastor, quando eu fui ao médico, para uma simples consulta, até mesmo não era nem eu que estava para passar em consulta, mas a minha esposa, e veio um diagnóstico após solicitar, pedir os exames de rotina, de sangue para ver, veio um diagnóstico que eu estava com câncer. E eu vi que toda aquela corrida insana em muitos momentos, que eu optei em não estar com minha família, em que eu optei em não viver dentro da minha família as experiências, os momentos com os filhos, os momentos com a esposa, quando eu abri mão. Em muitas das situações, pastor, eu abri mão porque eu quis. E hoje eu entendo. E hoje eu vejo o quanto eu perdi com isso. Ele entendeu a sua relação de dependência com Deus,
A relação na qual nós não somos nada, que nós precisamos totalmente da graça de Deus, que totalmente precisamos ser tomados por essa graça, essa graça que nos invade, essa graça que nos levanta, essa graça que nos chama para um relacionamento, essa graça que encharca os nossos corações, essa graça que nos convida a termos um relacionamento com Deus. Ele mudou a sua visão. Ele mudou as suas perspectivas de vida. Ele mudou a forma de pensar a respeito de família. Ele parou para pensar a respeito da importância de cada um de nós aqui, prezados irmãos, irmãs, a família. E algumas coisas nós precisamos entender como família. Que a família é um projeto de Deus. Entender isso é fundamental para a trajetória dos membros dessa casa, de uma família, uma instituição criada pelo próprio Deus, para ser bênção onde estiver, ou seja, na sociedade, na igreja, onde Deus colocar essa família foi chamada por Deus para ser bênção. Você quer construir uma família abençoada, entenda que a família é um projeto de Deus, que a sua família foi escolhida por Deus para uma missão. Sabe qual é o melhor investimento dentro de um lar? Sabemos que todas as coisas mencionadas aqui são importantes. Fachadas, cores dos quartos dos filhos, decorações, móveis, tudo é importante. Mas sabe o que precisa e é necessário ocupar o primeiro lugar, se você quer uma família sólida? O melhor investimento é trazer Deus para o centro da nossa família. Orar por ela e com ela. O lar é um lugar de cultivar relacionamento, lugar de descanso, lugar seguro. Só Deus, guarde isso que eu vou falar para vocês. Só Deus pode fazer o projeto valer a pena. Só Deus pode fazer o projeto valer a pena. Com Deus o projeto vale a pena. Aí todo esforço é recompensador. Aí todo trabalho é recompensador. Os filhos são bênção. Os filhos são bênção. Talvez você esteja pensando, pastor, eu não me atentei para esses princípios pautados na palavra de Deus, na construção da minha família, do meu lar. E agora, o que eu faço? Talvez você se pergunte, é possível reconstruir a minha casa? É possível reconstruir a minha família? Sim, é possível. Deus é especialista em reconstruir, em levantar caídos. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Volte seu coração a Ele. Quando o salmista disse, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não ocupar o primeiro lugar, se o Senhor não for aquele que está no centro da nossa família, em vão trabalham os que a edificam. Quando o salmista diz aqui, inútil, em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode construir fortalezas, pode pôr vigias, pode pôr portões com trancas, pode construir muros altos. Mas se o Senhor não estiver lá, tudo isso vai ruir. Uma das coisas fantásticas quando nós olhamos para as Escrituras é a relação de dependência com Deus.
Deus escolheu Israel não porque Israel era uma nação poderosa, não porque Israel tinha um poder bélico maior do que as demais nações. Deus escolheu Israel porque amou a Israel e escolheu. E fez com Israel uma aliança, uma aliança na qual Israel obedeceria os projetos de Deus, os decretos de Deus, e a bênção do Senhor viria sobre essa nação. Quando nós entendemos que a nossa família, que os nossos projetos, que os nossos sonhos estão relacionados com Deus, nós temos grandes possibilidades, mesmo que em alguns momentos sabemos que nós não vivemos, que dentro do lar há os conflitos, há as diferenças, mas é necessário trabalharmos isso, é necessário construirmos pontes dentro dos nossos próprios lares. Tem pessoas que preferem construir muros nos seus próprios lares. Pais com filhos, filhos com pais, esposa. Construa pontes no seu lar. O Salmo 127 nos ensina a confiar em Deus e depender somente dEle. A falta desse entendimento pode levar a pessoa, a família ao fracasso. Sem essa relação com o eterno, nossas construções na sociedade, na família, na igreja, não passarão de frágeis edificações. Todos os esforços sem Deus presente serão inúteis, quer sejam de pequenas ou grandes dimensões, prezados irmãos. A família que coloca Deus em primeiro lugar pode confiar, independente das circunstâncias, haverá segurança para prosseguir. Haverá segurança para prosseguir com a vida, com os sonhos e com os projetos. A confiança em Deus, ela produz paz, aponta o caminho a ser percorrido com segurança. Ser assistido por Deus em todos os momentos da nossa vida nos enche de esperança, pois somente Ele tem esse poder. Família, a entrega total da nossa família ao Senhor, a compreensão que o Senhor ocupa o primeiro lugar em nossos corações, nos move à direção certa. Ou seja, para a vontade de Deus, que sempre será para nós boa, perfeita e agradável. Essa confiança em Deus nos ensina a dependermos totalmente da sua graça. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. O salmista diz que Ele dá enquanto os seus dormem. Deus cuida de cada detalhe da sua família. Deus cuida da sua família, porque Ele o ama. Ele ama a família, a instituição dele, é projeto dele. Ele está cuidando de cada detalhe. O Senhor sabe do que precisamos. Assim, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação vão valer a pena. Serão para glorificar a Deus. O resultado da dependência nos dá um coração grato, irmãos. E assim depender da graça de Deus jamais será um demérito ou peso, mas um privilégio. O Senhor, na sua infinita bondade, nos cobre com toda a sorte de bênção. Nos dá a bênção do trabalho, promove os meios para cuidarmos de nossa família, nos dá filhos. Ah, como é bom confiar em Deus e depender da sua graça. O projeto família vai valer a pena sempre. Assim, confiar em Deus e depender da sua provisão é o caminho mais seguro para a nossa família. Assim, prezados irmãos, que Deus ocupe o primeiro lugar em nossos lares. Que Deus os abençoe. Eu vou orar com vocês. Coloque-se em pé. Eu não sei como está
a sua família. Eu não sei como estão os alicerces da sua família, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus conhece. E Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para fazer com que esse projeto, o projeto família, seja bênção para cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é bom nós dependermos da Tua graça, como é bom nós vivermos, ó Deus, com a certeza que Tu és o nosso provedor. Como é bom, ó Deus, nós entendermos que a nossa família, ó Deus, está debaixo dos Teus cuidados. Que todo o nosso sustento, todos os meios, ó Deus, vêm do Senhor. E por isso nós podemos descansar. Por isso nós podemos, ó Deus, deixar aquela corrida insana pelo ter, mas, ó Deus, entendermos que a família está em primeiro lugar. Que o Senhor, ó Deus, precisa ocupar o primeiro lugar em nossas famílias. O Senhor conhece aqui, ó Deus, cada família. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, como está a base de cada família. O Senhor conhece cada relacionamento. O Senhor sabe, ó Deus, as dificuldades que muitas famílias estão passando. Muitos estão aqui, ó Deus, possivelmente com o coração machucado, com situações que precisam ser tratadas, ó Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes conceda os meios necessários, ó Pai, para que tenham uma família abençoada. Ó Deus, nós te pedimos isso, no nome de Jesus Cristo. Amém.